Vitor, eu sou pastor de uma igreja batista lá na freguesia de Jacarepaguá. Há um tempo atrás vocês receberam o pastor Ricardo Borges, talvez vocês lembram dele. Ele foi meu parceiro de seminário. Nós estudamos juntos, fomos muito amigos lá. Ele provavelmente já deve ter chegado no Vale do Jequitinhonha para começar missões. Peço que a igreja esteja intercedendo por ele, porque é um lugar difícil, um lugar complicado para se trabalhar. Pois bem, é bom ver muitos jovens, né, muitas famílias aqui nesta noite. E o assunto que eu tenho para tratar com vocês é um assunto muito sério. Todo assunto tratado no culto é sério. Alguns que fazem culto de brincadeira, mas o culto é um lugar sério. Abrir a palavra de Deus é mais sério ainda. E tocar em nome de Deus é muito mais sério. É sério porque em Romanos capítulo 8, versículo 13 diz assim: porque se andais segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Aleluia! Eu agradeço porque o pastor Gilberto ele tocou em Efésios 6,10, então é a confirmação do que eu tenho que falar. Amém. E ele estava ali cochichando comigo para que eu não abafasse o que Deus tem para falar. Amém. Então Amém. se segure. Glória a Deus. Mas antes vamos orar mais uma vez. Senhor, Tu que és o dono desta igreja, Aleluia. dá-nos o privilégio de nesse momento abrirmos a Tua palavra, que é a Tua própria voz, para falar a Tua esposa, a Tua noiva, melhor dizendo, na igreja. Senhor, eu sou apenas um instrumento nas Tuas mãos, e como um instrumento eu careço da Tua graça. O poder não está em mim, está no Teu Espírito. Eu não posso nada e nada sou sem Ti. Por isso eu rogo que Tu inclines os corações e os ouvidos principalmente a atentarem àquilo que o Espírito diz à igreja. A seriedade do assunto que vamos tratar nesta noite. Em nome de Cristo eu oro e te agradeço. Amém. Olha, se você tem mais de 3 anos de salvo, você fala, estou na fé 10 anos, 5 anos, 20 anos, significa que você não vai ter desculpa de não entender nada do que eu vou falar essa noite. Tá? Amém. Se você tem mais de 3 anos na fé, você não tem nenhum salvo-conduto para ficar coçando a cabeça e dizer, olha, não estou entendendo nada. Por que 3 anos a menos? Porque 3 anos é tempo suficiente para você ter lido a Bíblia toda, pelo menos uma vez. Tá? E a segunda coisa, se você não trouxe a Bíblia para o culto hoje, você já começou mal. Já começou mal. Você imagina o seguinte, você está vendo um casamento, e no casamento quantas alianças tem? 2. Eu, como amigo do noivo, trouxe a dele, e você, como esposa, você trouxe a sua. Você pode cantar que você tem marca da promessa, você pode levantar a mão para cima, chorar, mas a verdadeira marca de um adorador é que ele leva a sério a palavra de Deus. Então, se você não trouxe, não é uma chamada de atenção para você ficar triste, mas significa que você veio para a festa sem presente. Você veio ver o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, ouvir a palavra dele, mas você não trouxe a palavra dele. O Espírito Santo não te falou sobre isso? O Espírito Santo não te incomodou de trazer a palavra dele? Não vale celular. Bom, não vale celular, porque um dia a bateria vai acabar, um dia vai entrar um vírus, e aí? Obrigada, E aí? Deus. O Salmo 119 diz, guarda no coração as tuas palavras para não pecar. O texto que nós vamos meditar nessa noite se encontra em Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 26, e nós vamos falar sobre batalha espiritual. Glória a Deus. Isso eu agradeço como que Deus dirigiu o pastor Gilberto na leitura. Realmente, para a juventude, Satanás ele aposta na tua ignorância bíblica. Para ele, você
vindo à igreja, cantar e fazer tudo, e não ler a Bíblia durante a semana, você é um prato cheio na mão dele. Você não sabe quais são as artimanhas dele, você não sabe quais são as ciladas, ou como é dito lá, por exemplo, nos Salmos e em Jó, o laço do passarinheiro. E a única maneira de você expor, ou revelar, ou ficar atento e vigilante com respeito às suas ciladas, é dominando, ou como diz em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro de que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia! O texto em questão, Gálatas 5, 16 a 26, o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja que ouviu o Evangelho, eles entenderam o Evangelho, entenderam que eles receberam o Espírito Santo, não por fazerem obras, mas por crerem na palavra, e num determinado momento da caminhada eles estavam fazendo tudo errado. Eles achavam que o Espírito Santo estava agindo mais pela força da carne deles do que se permanecerem na palavra. E no final, praticamente no final do livro, ele faz essa comparação entre dois tipos de pessoas. Lá em Romanos capítulo 8, que foi mencionado, capítulo 8 inteiro de Romanos, pelo menos os 16 primeiros versículos, Paulo está falando o seguinte: tem um certo número, um grupo de pessoas que andam segundo a carne, e andar é algo contínuo, não é algo que você faz uma vez ou outra, andar é algo contínuo. Então são pessoas que 24 horas por dia, sistematicamente, são dominadas pela carne. Tem a sua inclinação, os seus pensamentos, no versículo 5 do capítulo 8 de Romanos, porque Romanos diz assim: porque aqueles que cogitam, e na sua tradução talvez esteja, aqueles que têm a mente voltada, aqueles que cogitam das coisas da carne, pensam somente nas coisas da carne, mas aqueles do Espírito, das coisas do Espírito. Então há pessoas que andam sistematicamente dominadas pela carne, e há pessoas que são dominadas pelo Espírito Santo. E o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 26, trata de uma batalha entre a carne e a pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Então aqui vale fazer um pequeno comentário. Se você não é um salvo, você não está no meio dessa batalha, porque você não tem o Espírito Santo. Se você nunca nasceu de novo, se você não recebeu o selo, que foi algo bom também que o pastor Gilberto mencionou aqui, acho que foi breve testemunho dele de salvação, que ele recebeu a marca da promessa quando ele foi selado pelo Espírito Santo. E muita gente usa esse hino pensando no selo de Abraão, que Abraão recebeu a circuncisão, e aquilo é símbolo da velha aliança, e nós estamos na velha aliança. Então cantar esse hino que foi cantado pensando em Abraão está errado. Esse hino fala de Efésios capítulo 1, do versículo 15 em diante, que diz que nós temos o selo do Espírito Santo. Glória a Deus. Nós somos, ele é o penhor da herança até o resgate dos santos. Naquela época, a cidade de Éfeso era como se fosse o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um porto, tem um cais. E quando uma pessoa tinha uma propriedade naquele local, ele ia com um anel e selava aquilo em cera. Todo mundo sabia o seguinte: tem um dono e esse dono virá buscar. A marca da promessa, que ninguém pode apagar, não é que você vai ser cabeça e não cauda nessa terra, ou que você vai ter o melhor. É que quando o Espírito Santo, quando Cristo vier buscar a sua igreja, ele prometeu que ele vem buscar a igreja e você vai subir. Amém. Porque o Espírito Santo está em você. Essa é a marca. E outra, me permita de novo citar o pastor Gilberto. Ele falou que nós precisamos de profetas, nós precisamos de missionários, e eu quero adicionar mais um, não que ele errou, mas uma coisa que eu vejo também. Nós precisamos de Filipes. Quem lembra quem foi Filipe? O que ele fez com o eunuco? Não pense no batismo primeiro. Ele explicou a palavra para o eunuco. Nós precisamos de pessoas que expliquem a palavra. É verdade. A tarefa do pregador, ou de todos que vêm ao culto, é a mesma tarefa do amigo do noivo. Lembra João falando: eu sou amigo do noivo, como é que eu vou ficar triste se o noivo está presente? Ou seja, como é que eu vou jejuar se o noivo está presente? A tarefa do noivo é fazer com que a noiva se admire
cada vez mais com o noivo. Aleluia. E como que nós vamos fazer com que a igreja fique cada vez mais admirada com Cristo, se quando as pessoas que estão no culto, não estou falando dessa igreja, mas no geral, não falam do noivo, falam só de si mesmas, das suas experiências, do que tem, do que querem ter, do que você tem que ter, mas não falam daquele que está sentado no alto. Aleluia. Então pense bem, eu peço que você preste muita atenção no que vai ser dito nessa noite, porque disso depende o seu destino eterno. Só você vai saber como está o seu coração. Há pessoas que vivem a vida sem fazer nenhum check-up de saúde. Vivem de uma maneira e acham que não vai dar tudo certo, e no final da vida descobrem que tem uma doença mortal e morrem. E há pessoas que vêm à igreja e nunca fazem um check-up espiritual. Vivem como se nada estivesse acontecendo e talvez estejam no meio daquelas de Mateus 7, 21 em diante, que diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, nós expelimos demônios, nós realizamos milagres. E Cristo vai dizer: eu nunca conheci vocês. Não é negação da doutrina que Deus tem todo o conhecimento, ou Ele tem um pré-conhecimento. Está dizendo ali no original que eu nunca tive um relacionamento pessoal com você. Nunca fiz parte da sua vida, você nunca me consultou para nada. Você nunca quis saber a minha vontade. Você viveu como se eu nunca tivesse deixado uma lei para você seguir. E por meio de quem eles realizaram aqueles milagres? Pelo Espírito Santo, que não foi. Então é sério. Primeiro, vamos lá então. A Bíblia diz em João 10, que Jesus veio para... O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que bom, vocês sabem. Vida eterna tem dois pontos sobre vida eterna. Geralmente a nossa cabeça só fica fixa em um, que é aquilo lá no futuro, onde o relógio não vai existir, onde nós estaremos eternamente com Cristo. Isso é verdade, isso é vida eterna. É a existência eterna. Mas tem um segundo ponto da vida eterna que quase não se é dito e as pessoas não sabem. João 17:3 diz assim: porque a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. A evidência de que você vai gozar daquela vida eterna futura é por meio de que agora você já exercita essa vida eterna conhecendo a pessoa de Cristo. Porque lá em Romanos 8:3 que foi lido, diz o seguinte: se você vive segundo a carne, você vai morrer, você vai ficar eternamente separado de Deus. Mas se através do Espírito Santo você mortificar o que a carne quer fazer através do corpo que Cristo comprou com o seu sangue, esse seu corpo físico, você vai desfrutar da vida eterna. Então o Espírito Santo, ele é um instrumento de Deus para que eu e você desfrutemos desta vida eterna. Mas para que isso aconteça, ele diz o seguinte: é necessário mortificar os feitos do corpo. Aí você vai estar perguntando: que feitos são esses? O que eu tenho que fazer morrer em mim? 3 itens para que você memorize. Os feitos do corpo é tudo que o pecado pode produzir em termos práticos através desses membros. É tudo que o pecado pode levar eu e você a cometer, que envolva usar um corpo que foi comprado pelo sangue de Cristo e foi feito templo do Espírito Santo. Tá? O pecado, ele tem 3 aliados, ou pelo menos vamos por 2, e o último é o foco do sermão. O primeiro, que potencializa cada vez mais com que ele produza obras da carne em nós, é o mundo. É o sistema governado por Satanás, o príncipe deste século, o Deus dessa era, aquele que em 2 Coríntios 4:4 diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus na face de Cristo. O mundo, de acordo com 1 João 2,15, diz: olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, o desejo forte da natureza que nós herdamos de Adão,
A concupiscência dos olhos, o problema não é esse seu órgão. O problema é o que o seu coração faz com os seus olhos. O olho em si não tem, ele é passivo, mas o coração é a fonte de todas as coisas. Concupiscência dos olhos significa que os seus olhos são escravos daquilo que o seu coração quer. Isso também não procede do Pai. E a soberba da vida, aquele orgulho. A maneira de eu e você não sermos cativados pelo mundo, pelas ideias, pelos pensamentos, pelos alvos, não amando o mundo, como João diz, é amando o Pai. Você só combate o amor do mundo amando mais a Deus, conhecendo mais. Por exemplo, minha esposa não pôde estar aqui hoje, nem minha filha, porque nós estávamos no acampamento de jovens da nossa igreja desde quinta-feira, lá em Pegotiba, e eu saí mais cedo para poder chegar. Ela chegou em casa umas 3, 4 horas e ela estava preparando para dominical, então por isso ela não pôde vir. Mas o exemplo que eu quero usar é o seguinte: se eu não conhecer a minha esposa, eu não vou amá-la mais. Se eu não tiver intimidade com ela, se eu não saber dos gostos dela, das coisas que fazem ela sorrir, das coisas que ela faz que me fazem sorrir, o meu amor por ela não cresce. Da mesma maneira, você não vai resistir ao apelo do mundo se o seu amor por Cristo não for maior. Então esse é o primeiro item que contribui para que a carne ou o nosso pecado seja forte. O segundo é Satanás. Satanás, conforme um pregador falecido, ele disse o seguinte: Satanás sabe qual semente lançar no seu coração para produzir o fruto que ele espera. Ele te conhece, assim como Deus te conhece melhor do que você. Eu não vou dizer que Satanás te conhece melhor do que Deus, mas ele te observa. Ele sabe quais são as suas manias, quais são os seus pontos cegos, quais são as suas fraquezas, quais são os desejos do seu coração. E ainda que você ore na mente, não querendo falar, talvez para Satanás não ouvir os seus pedidos de oração, com medo dele fazer alguma coisa, mas ele te observa todo dia. Todo dia nós damos dicas de como está o nosso coração. Todo dia. E a maneira de nós resistirmos a Satanás, como é dito em 1 de Pedro capítulo 5, resistir firmes no quê? Se ninguém responder, porque ninguém está resistindo. Na fé. Não é subir em monte. Não estou falando que é errado. Não é nos encontrões da vida, mas é na fé. Glória a Deus! A única coisa que põe Satanás para correr é a palavra de Deus. Meu Deus, É a palavra de Deus. Quando ele foi tentar o Senhor Jesus, Jesus estava no deserto, estava em jejum, estava consagrado, mas o que Cristo usou? A palavra. E olha, Satanás ele não vai te tentar naquilo que você não quer, naquilo que você não tem desejo. Ele vai te tentar, ele vai te convidar para pecar naquilo que ele sabe que você quer. Tiago capítulo 1, versículo 13 diz assim: olha, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não é tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou o seu próprio desejo, aquilo que está guardado no seu coração. É um namoro que há entre a pessoa, o pecador e o pecado. Cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Atrair e seduzir. Quantos aqui já pescaram? Ou gostam de pescar? Nem feirinha na escola, aquelas pescarias de peixinho. O que você precisa? De uma isca. O atrair é a isca no original lá em Tiago. Literalmente isca. É algo que fica pulando diante dos teus olhos. É uma ideia, é uma coisa, é uma pessoa. Está lá falando o seguinte: me realize, me pegue, me olhe, fale, ouça. E uma coisa que o pecado faz é o seguinte, ou Satanás, ele te promete um prazer imediato, mas ele te esconde as consequências futuras do seu pecado. E assim como o peixinho acha que só a comida que está ali ele vai pegar, no momento que você sente que a vara está tremendo, o que você faz? Essa é a força do verbo seduzir em Tiago 14. Atrai e seduz, é puxar. Satanás ele vai te tentar naquilo que ele sabe que você quer. Se você quer adulterar, ele vai pôr o adultério diante dos teus olhos.
Se você quer ver pornografia, ele vai abrir as portas para isso. Se você quer mentir, roubar, o que quer que seja, o que a gente vai tratar daqui a pouco das obras da carne, ele vai abrir o menu dele, o cardápio, e vai falar assim para você: escolha. Você não vai ter como resistir porque aquele desejo já está no teu coração. E não foi ele que colocou, já estava lá. Como que nós resistimos? Como que nós batalhamos então? O texto que foi lido, Efésios 6, 10 a 20. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis. Perdão, se você está em 1 Coríntios 15, 58. Quanto mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. A primeira isca dele é o seguinte: é fazer com que a sua luta seja contra o seu próximo. Esse é o engano. A nossa luta não é contra carne e sangue, e ele é dito para resistir às ciladas. Então, qual é a cilada? Achar que a minha briga, por exemplo, com um dos pastores ou com um dos meus irmãos. Quando você briga com alguém e você acha que aquela pessoa é o seu inimigo, você caiu na cilada de Satanás. A melhor maneira de fazer é o quê? Revestimos de toda a armadura de Deus. O cinto da verdade. Ele vai usar mentira. Então você tem que se precaver com a verdade. Se revista com a couraça da justiça. Era um aparato romano que cobria todo o peito. A justiça não sua, não as suas obras, não o que você pode chegar, mas como o irmão estava falando aqui, do publicano e do fariseu, o fariseu falando: olha, graças te dou porque eu não sou como ele. Isso é justiça própria. E a ideia do verbo orar do fariseu é que ele estava fazendo algo dele para ele mesmo, não passou no teto. A justiça de Cristo é o seguinte: eu e você não temos nada para agradar a Deus. Absolutamente nem um fio de cabelo que chame a atenção de Deus. Por isso ele enviou Cristo. Porque se houvesse algo em nós digno da atenção de Deus, o seu Filho não teria necessidade de ter vindo. Nós poderíamos ser salvos por nós mesmos. Quando Jesus fala em João 15,5: sem mim nada podeis fazer, ele não está falando de maneira abstrata. Nada não significa nada. É absolutamente nada. Nem abrir a porta da igreja no Espírito Santo nós não podemos fazer sem Cristo. E a justiça de Cristo é o que nos protege quando Satanás vem e lança na sua cara os seus pecados. Olha, você mentiu, você fez isso, isso e aquilo. Você vai pensar: poxa, mas eu fiz. Mas Deus me perdoou. Todos os meus pecados foram cravados na pessoa de Cristo. Ele sofreu a ira em meu lugar, e por causa dele Deus me declara justo. A Bíblia diz para você calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, em todo lugar que você for, você é um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados do quê? Filhos de Deus. E isso vai fazer parte do fruto do Espírito quando eu explicar no final. Romanos 12 diz: se possível, tende paz com todos os homens. Hebreus capítulo 12 diz: segui a paz com todos. Depois é dito o seguinte, para nós colocarmos o capacete da salvação: Satanás, ele vai te atacar com mentiras a respeito da salvação. Deus não me ama, Deus não quer o melhor para mim. Mas como que ele não me ama? Ele me deu o seu melhor, que é o seu filho. Meu Deus! E se você não protege a sua mente com as verdades a respeito da salvação, ele vai fazer a sua cabeça. Depois é dito para nós nos protegermos com o escudo da fé. E a ideia do escudo era um escudo enorme que tampava todo o soldado romano, protegia dos ataques de perto e dos ataques de longe. E lá é dito o seguinte: para poder desapagar todos os dardos inflamados do maligno. Toda e qualquer dardo que Satanás lança contra você que te inflama, que te faz pegar fogo, não é o fogo santo. Por exemplo, nós vamos ver na obra da carne que ira é um queimar de ódio. É um queimar, é um dardo. Qualquer pensamento que venha à sua mente, qualquer ideia,
Qualquer mentira que Satanás lança, a única maneira de você se proteger é através da fé. E por último, a espada do Espírito, que é a palavra. Aleluia. E uma arma secreta que é mencionada em Efésios 6, do 10 ao 20, é a oração. Se você não orar, nada disso vai ter valor. Meu Deus. Se você não orar baseado na verdade do cinto, se você não orar baseado na justiça de Cristo, Senhor, eu vou chegar na tua presença não porque eu sou alguma coisa, mas é baseado no que teu filho fez. A glória é dele, não minha. Aleluia. Se você não orar baseado no Evangelho, se você não orar baseado na salvação, na fé e na palavra, nada disso vai ter sentido. Meu Deus. Perdoe-me pela introdução longa. Nós tivemos um tempo longo de adoração. Acho que vai ter problema se a gente der um tempo longo na palavra também. Mas chegamos ao terceiro tripé, ou a terceira parte que pode potencializar o pecado em nós. É a carne. Versículo 16 diz assim: digo, porém, Gálatas 5,16: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E a ideia aqui é o seguinte: se você for controlado totalmente pelo Espírito Santo, você não peca. Meu Deus. Não é que você não tem pecado, não é que você não tem uma natureza pecaminosa. Significa que enquanto o Espírito Santo está dominando as suas ações, palavras, pensamentos, não há pecado nenhum naquilo. A carne não tem espaço, não tem poder, ela não pode fazer nada. Carne, o que é carne? Está falando dessa massa que eu e você temos? Não. Carne, em todos os lugares que você vê carne nas escrituras, não todos. Por exemplo, vai ser falado que uma é a carne dos animais e outra é a carne dos homens. Aqui está se falando da biologia. Mas aqui está se falando da natureza que nós temos ainda de Adão. Daquilo que nós recebemos de Adão, natureza humana. Aquilo que nos faz necessários da presença do Espírito. Se você não andar no Espírito, a natureza vai te dominar. O seu eu natural vai te dominar. E se você viver muito tempo dominado por esse seu eu natural, é evidência de que nunca o Espírito Santo esteve em você. Não é que ele saiu. Não é que ele saiu. O pessoal pega, por exemplo, Salmo 51, quando Davi ora o seguinte: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. E as pessoas pensam o seguinte: olha, se eu pecar muito, o Espírito Santo vai sair de mim. Deixa eu tentar dar uma outra interpretação disso para vocês. Davi, ele acompanhou todo o ministério de Saul. Ele viu Saul ser chamado praticamente, ele era da tribo, ele era do povo de Israel. Ele viu os passos errados que Saul deu. E ele soube do que aconteceu com Saul quando ele desobedeceu Samuel. Quando ele deveria ter exterminado todo o povo que Samuel mandou exterminar. Quando ele deveria ter exterminado todo o gado, todos os animais. Ele não exterminou todos os animais. E ainda por cima, ele ofereceu um sacrifício no lugar de Samuel. E quando Samuel chega, Samuel diz assim: que barulho é esse de ovelhas no meu ouvido? E aí Saul vai dar uma desculpa muito: sabe o que é, Samuel? O povo ficou me pressionando para guardar tudo isso, para a gente oferecer lá no templo. E porque você estava demorando, eu ofereci um sacrifício no seu lugar. E Samuel falou o que para ele? Hoje o Senhor te rejeitou. Naquele exato momento, o Espírito Santo saiu de Saul e ele deixou de ser rei. No Velho Testamento, recebia-se aquele derramar de óleo, 3 tipos de pessoas: profeta, sacerdote e rei. Eles recebiam esse derramar do Espírito Santo não para serem salvos, mas para desempenharem uma função capacitada por Deus. O profeta só poderia profetizar com plenitude do Espírito. Aleluia. O rei só poderia reinar de maneira correta, cheio do Espírito. E o sacerdote só poderia ministrar na presença de Deus, representando o povo, cheio do Espírito. E Saul falhou. Ele foi rejeitado como rei. Se Saul foi salvo ou não, isso é outra história. O que aconteceu com Davi? Davi vai, no tempo que ele deveria estar na guerra, ele estava em casa, acordou tarde, saiu do terraço, ele viu uma bela mulher chamada Batseba tomando banho.
Ele chama, quem é aquela mulher? Olha, quer levar de ser a esposa de Urias, o Eteu? Traz ela. Ele coabita com ela, ele adultera com ela. Ela engravida, ele fica preocupado, ele, em vez de confessar o pecado e se arrepender, ele maqueia tudo, ele joga tudo para debaixo do pano. Ele planeja a morte de Urias. E depois de aproximadamente um ano, quase um ano, porque a criança não havia nascido quando o profeta Natan chegou nele. Então olha a longanimidade de Deus dando tempo para que Davi se arrependesse. E Natan chega e diz: olha, por que desprezaste a palavra do Senhor? Se você quisesse, Deus te daria. Mas visto que desprezaste, a espada nunca sairá da sua família e essa criança não vai nascer. Depois que ele cai em si do seu pecado, ele escreve o Salmo 51. O Salmo 51 é a confissão de pecado de Davi referente a isso. E o que ele tem em mente? Vai acontecer comigo a mesma coisa que aconteceu com Saul. Eu vou ser rejeitado como rei. Senhor, eu não quero deixar de te servir, eu não quero deixar de ser rei, não retires de mim o teu espírito. Então aquilo não é perda de salvação. Simplesmente ele seria deixado de servir como rei. No Novo Testamento, o que eu estou trazendo é o seguinte: se você vive como se o Espírito Santo nunca tivesse pesado a sua consciência, o seu coração é sinal de que ele não está lá. Meu Deus. É sinal de que ele nunca esteve lá. É sinal de que ele nunca te guiou, nunca te conduziu. Se você vive dominado pela carne, e nós vamos ver algumas coisas nas obras da carne, é sinal de que agora, nesse exato momento, você precisa de salvação. Não comece a maquinar na sua cabeça o seguinte: eu vou à igreja todo domingo, participo do grupo disso, do grupo daquilo. Você está oferecendo obras. Por obras ninguém vai ser salvo. O que você precisa é confiar em Cristo. Então, essa é a primeira advertência de Paulo. Se vocês não andarem no Espírito, a carne vai dominar. E se a carne dominar, é sinal de que o Espírito não esteve em vocês. Segundo, o que a carne faz? A carne milita contra o Espírito. Ela faz guerra. Teve algum militar, alguém que prestou serviço aqui, exército? Ninguém? Opa, então vai poder dar uma ideia. A ideia de que o espírito milita contra a carne e vice-versa, no tempo militar, é quando na guerra se montam aquelas trincheiras, aqueles sacos de areia, onde as forças inimigas ficam atrás atirando uma na outra, mas a ideia é ganhar terreno no espaço inimigo. O que a carne quer é diminuir a influência do Espírito na vida do salvo. O que o Espírito quer é diminuir a influência da carne na vida do salvo. E como que a carne faz isso? Produzindo suas obras, que é o que é falado no versículo 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, dependendo da sua tradução, vai começar com adultério. Outras não têm. Mas adultério, prostituição, impureza, idolatria, feiticerias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam sistematicamente. Dia após dia, a sua vida é marcada por alguma dessas coisas mencionadas aqui. Talvez você é conhecido por ser uma pessoa irascível, pega fogo muito rápido. A ideia de ira aqui é diferente da ideia de ira em Efésios capítulo 4, quando diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aquela ira se refere ao seguinte: qual é o seu nome? Daisy? A minha esposa chama Daisy. Daisy? Olha, e a irmã dela chama Daisy. Suponhamos que eu vou lá e piso no pé da Daisy. E ela fica muito brava. O irar santo é o seguinte: olha, João, eu odeio o que você fez, eu não gostei do que você fez, mas vamos tomar um sorvete. A amizade continua a mesma. Aleluia.
Você entendeu o que é irar e não pecar? Meu Deus, minha Você pode se levantar contra o ato da pessoa, mas você não muda a atitude com a pessoa. é verdade, me ajuda. E quando fala não se põe o sol sobre a vossa ira, é que você termine o dia já tendo perdoado a pessoa, mesmo você não podendo conversar com ela. Aleluia. É o que é dito, se eu não me engano, em Salmo 4: irai-vos e não pequeis, consultai o vosso travesseiro e calai-vos. A pessoa que não faz isso, ela tem a ira, que é fruto da obra da carne. Quando, por exemplo, ela vem, eu piso no pé dela, ela explode. Ai! É desse jeito. Essas pessoas que explodem assim são pessoas dominadas pela carne. Meu Deus, minha Mata a carne, Jesus. Meu Deus. Mata ela, Jesus. O texto diz que tais coisas praticam. Então vamos continuar. Carne aqui então é nossa natureza. O que ela faz contra o Espírito? Ela vem pelo corpo que o Espírito Santo habita e sela pelo sangue de Cristo. Então, se você não crê em Cristo, nada disso que eu estou falando se aplica a você. Então, eu vou lidar com você no final do sermão. E ele vem para atacar ou afrontar o Espírito Santo, querendo profanar o templo do Espírito Santo. Olha, essa igreja é bonita, as paredes estão bem pintadas, o piso é bonito, a iluminação é bonita, é algo lindo de estar dentro. Agora imagine alguém que não faz parte desse ambiente, vem aqui, começa a pichar as paredes, começa a jogar o lixo do banheiro no chão, começa, estraga o ambiente, e se você sabe, essa pessoa não pertence a esse lugar. Está estragando o lugar. É isso que a carne faz com o templo do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos confessar pecados. Confessar pecado é a maneira de limpar o salão. Aleluia. Confessar pecados e dizer: Senhor, eu realmente adulterei com os olhos. Senhor, eu realmente menti. Senhor, realmente eu me irei. Mas me perdoa, renova a minha comunhão com o Senhor. Você vai tirando a sujeira que a carne está produzindo no ambiente que pertence ao Espírito. Aleluia. Aleluia. Vai glorificar o teu nome. Só um momentinho que sai do sermão. Pois bem, aqui é a carne. Ela luta contra o Espírito Santo e as suas armas são as suas obras. Agora vamos para a segunda e última parte. O que o Espírito responde? Como é que o Espírito responde? Você notou que nós estamos no meio do fogo cruzado. Significa que nós não temos poder nem para resistir à carne por nós mesmos, e que sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Por isso que eu disse lá no início, que se você tem mais de 3 anos de salvação, você não tem desculpa de não entender essas coisas. Porque você já deveria ter lido a Bíblia muito bem. Aleluia. E lógico, como o irmão Ideraldo falou, e o pastor também falou aqui, o louvor é importante na igreja, ele é. Mas o foco é a palavra. Aleluia. O foco é a palavra. A maneira de Deus falar com você é através do que Ele deixou registrado através do Espírito Santo. A não ser que você cante os versículos bíblicos, é outra coisa. Por exemplo, lá na época bíblica, havia muitas pessoas, principalmente no Novo Testamento, muitos escravos que faziam parte da igreja. Por isso que em Efésios e Colossenses é dito: olha, vós servos, honrai os vossos senhores, vós senhores, honrai os servos. E os servos eram pessoas não muito estudadas. Então a maneira que eles tinham de entender a palavra e outra coisa. Naquela época nem todo mundo tinha uma cópia das escrituras. E nem a escritura estava completa. Como que eles faziam então para memorizar? Eles cantavam a escritura. Por isso que em Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, louvando e entoando de coração a Deus hinos, cânticos espirituais com gratidão no vosso coração. Então, o louvor da igreja, ele é uma ferramenta do púlpito para ensinar doutrina para a igreja. Mas a coisa mais triste hoje é que tem pessoas que realmente não estão abrindo a Bíblia, mas tem uma infinidade de CDs, o iPod, o celular, não tem mais, até pega mais SD card para aumentar a capacidade, para pôr mais música no celular,
e recebe dali o seu ensinamento bíblico. Gente, a única coisa que não tem erro, o único ambiente que não tem erro é a palavra. Qualquer cantor, inclusive o que eu estou falando, se você não conferir com a palavra, todo ser humano, fora dos apóstolos, fora dos autores bíblicos, eles não erraram no que eles registraram. Eu, você, os cantores, nós podemos errar. E a maneira de se prevenir contra o erro é através da palavra. E se você fica cantando coisas que não estão na palavra, um dia você vai prestar contas a Deus, porque lá em Mateus é dito o seguinte: nós vamos prestar contas de toda a palavra vívola que os nossos lábios proferiram. Já pensou você chegar diante de Deus e dizer: por que você contou aquela mentira sobre a minha pessoa? Meu Deus, Por que você falou aquilo? De onde que você tirou aquilo? Ah, mas o fulano que vende um monte de CD, que arrebanha multidões. Isso não é padrão para a aprovação de Deus. aleluia. Se fosse, Elias não estaria sozinho no dia que ele enfrentou o povo. Se números, se multidão, e se a maioria fosse, você vai ver na Bíblia que a maioria nunca foi de Deus. 12 espias foram para a terra, 10 se voltaram, 2 permaneceram. Elias sozinho, João somente ao lado de Jesus, os 11 fugiram. Se você olhar na história bíblica, nunca a maioria esteve ao lado de Deus. Então isso não é padrão. Igreja cheia não é padrão de dizer: olha, Deus está movendo. Não. Mas vamos voltar a Deus. O que o Espírito Santo vai fazer na sua vida então? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Aleluia. Ele não é como alguns segmentos que usam esse livro e diz: não, o Espírito Santo não é uma pessoa, ele é uma força. É como um vento que age quando quer. De fato, ele age quando quer porque ele é soberano. Você não tem como barrar o vento do ventilador. Mesmo que você ponha a mão, ele não vai deixar de soprar. Isso está dizendo da natureza soberana do Espírito Santo de fazer o que bem lhe apraz. E o Espírito Santo é Deus, ele tem vontade. Ele também deve ser adorado. A segunda questão: o que o Espírito Santo faz no crente então? O Espírito Santo milita contra a carne, capacitando os que são selados por Ele a não cederem às paixões ardentes da carne, santificando, consagrando cada vez mais esse corpo que foi comprado por Cristo para a sua própria glória. Aleluia. É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo capacita o salvo quando o salvo se deixa ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Em Efésios 5,18, é um verso muito conhecido: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A Bíblia, ela não foi escrita em português. Coisa simples da gente entender. Nós temos uma tradução em português. E há muita coisa do original que não tem equivalente na nossa língua. Então, as pessoas que realmente estão sérias na tradução bíblica, o que elas fazem? Elas tentam ao máximo chegar ao que o autor tinha em mente. E lá nesse texto de Efésios 5,18, quando diz enchei-vos do Espírito, ele também poderia ser traduzido de outra forma. O verbo ali, ele está numa voz médio-passiva. O que isso significa? Vai dar aula de grego agora, não é isso? Ele pode ser traduzido quanto a pessoa realiza ação, é uma ordem para a pessoa realizar ação, ou é uma ordem para a pessoa deixar sofrer uma ação. A ordem da pessoa é enchei-vos do Espírito. Pode ser traduzido assim. A outra maneira de ser traduzido é o seguinte: deixando-vos encher do Espírito. É uma ordem de que você seja submisso ao Espírito Santo. Como? Aleluia. Se você pegar a sequência do texto, diz: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração, servindo uns aos outros no temor do Senhor. Essa é uma maneira que o Espírito Santo enche alguém quando ela fala da palavra, quando ela canta a palavra, quando ela serve com humildade. O Espírito Santo está enchendo essa pessoa. Não é o quanto que você tem dele, é o quanto que ele tem de você que importa. Porque a Bíblia diz que o Espírito não nos é dado por medida. Quando vem, ele vem por completo. Isso é incondicional. Cristo prometeu: eu vou enviar o Consolador. Então, no momento que você crê nele, ele envia o Consolador. Mas a maneira como ele vai operar na sua vida é diferente.
Meu Deus. Depende da sua obediência, depende da sua submissão a Ele. Aleluia. Por último, qual é a arma do Espírito Santo contra a carne? O que ele vai fazer? Resposta: ele produz o caráter de Cristo, o fruto do Espírito. Se a carne vem e quer sujar o salão com as suas obras, o Espírito Santo vai dizer: não. Nós vamos embelezar o salão com as virtudes de Cristo. Aleluia. Por isso que é dito, o fruto do Espírito é, e não os frutos do Espírito. Você não vai ter nenhuma Bíblia no plural. Geralmente as pessoas citam no plural. Eu sou do interior de São Paulo. Lá no interior, a fruta que eu vou mencionar é chamada de tangerina. Aqui deve ser pocã. Minha esposa é gaúcha, lá é bergamota, lá no sul. Mas vocês sabem do que eu estou falando: tangerina, pocã, mexerica. Você vai lá na feira. Eu quero comprar uma mexerica, uma pocã, sei lá. Aí você vê ela descascada e sem 3 gomos. Você vai querer? Não, para você o fruto é com todos os gomos, da mesma maneira. Não existe fruto do Espírito faltando uma daquelas partes. Meu Deus. Aleluia. Não existe. Não tem como dizer: olha, hoje eu estou andando no Espírito, mas eu estou impaciente. Hoje eu estou andando no Espírito, mas eu estou ansioso. Não existe isso. Não existe meio termo na Escritura. Ou você é de Deus, ou você, por exemplo, ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Ou você é luz, ou você é treva. Ou você está com Cristo, você é um amigo dele, ou você é um inimigo de Cristo. E o único momento onde aparece alguém em cima do muro é no livro de Apocalipse, quando é dito: olha, você não é quente nem frio, você é morno e olha. Então nem meio termo é bom na Bíblia. Realmente, irmãos, eu vim hoje aqui para fazer você coçar a cabeça. A minha função como pregador, como pastor, conforme Efésios 4:11, é aperfeiçoar os santos. Amém. E a maneira de aperfeiçoar os santos é através da instrumentalidade da palavra. Aleluia. Você vai ficar pensando, talvez você não vai gostar de alguma coisa que eu falei aqui, você vai se sentir mal, mas é pro teu bem. Amém. É pro teu bem. É pro teu bem. O Espírito Santo, ele vem e produz este fruto, essas virtudes. Então o que ele diz aqui? Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Você já viu alguém que ama ser infeliz? E esse amor, olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Não é o amor de amizade, filéu. Não é o amor da carne, o amor sexual, eros. É o ágape. Amor ágape não se tem de berço. Não se faz por treinamento. Vou treinar e vou amar de maneira ágape. O amor ágape só vem quando o Espírito Santo está agindo. Glória a Deus. Maravilhoso, Damião. Só. Esse amor ágape significa que você ama incondicionalmente. Você não tem uma folha, é o seguinte: olha, se você ler essas coisas aqui, assinar aí embaixo que você vai fazer, daí então eu vou fazer para você. Isso não é amor ágape. Pode ser até o filéu, no interesse. Mas a pessoa que é tomada pelo Espírito Santo, ela sempre paga a conta. Ela não está preocupada com o prejuízo, porque ela tem plenitude do Espírito. O amor ágape é o amor que vem da manifestação do caráter de Cristo. Aleluia. Segundo, Tu és lindo, Pai. se a carne vem e tenta produzir ira, discórdias, o Espírito Santo vem e vai: não, vamos amar. Se você quer guerrear, se você quer rebater, e por que as pessoas andam na carne? A resposta está no versículo 26. Alguns andam na carne por causa de vanglória. Não deixamos de possuir de vanglória. Querem que as pessoas anotem, sejam vistas. Olha eu aqui. Olha, eu deitei com 5 mulheres. Olha, eu beijei tantos homens. Olha, eu não deixei passar por batido, eu realmente devolvi. Isso é vanglória, quando as pessoas querem ser reconhecidas. Tem até um hino que é cantado, que entra dentro
disse e talvez as pessoas não percebam. Sabe um hino que diz assim, eu sei parte dele, que eu vou estar no palco e você vai estar na plateia. Isso é vanglória. Sabe por quê? É vingança. Então, por favor, não cantem isso na igreja. Meu Deus. Eu vou estar na plateia e você vai ver isso. A pessoa está dizendo, eu vou devolver o troco a você. Está vendo? Você fez e agora você vai receber. E olha onde eu estou. Eu vou te humilhar. Meu Deus. Quem anda no Espírito não faz isso. Está vendo por que é bom você entender de Bíblia e não contar besteira? Você acha que o Espírito Santo vai te levar a falar o seguinte, olha, em vez de você dar comida para o teu inimigo e dar água para o teu inimigo e orar pelo que te persegue, você vai ficar tripudiando em cima da desgraça do outro? Davi, preste atenção, irmãos. Quando Saul morreu, e Saul quis o bem de Davi, quando Saul e Jonatas morreu, Davi ficou de jejum. Isso me arrepia. Eu quero chegar nesse ponto por causa do meu inimigo. Davi jejuou por causa do seu inimigo. Ele ficou em prantos porque Saul morreu. Ele não falou mal de Saul, ele disse, eis que hoje Israel perdeu um valente. E aí vem o pessoal, eu vou estar no palco e você vai estar. Gente, então as pessoas andam na carne por causa de vanglória, ou eles andam na carne para provocar uns aos outros, que é o texto que está dizendo. Se não é por possuir de vanglória, então eu vou provocar o outro. Não é o que? Vou provocar. Eu vou fazer algo para devolver. Ou se não, por causa de inveja. Tendo inveja uns dos outros. Então vamos. Tá, eu prometi que vou acabar. Mas o fruto do Espírito é amor. Você já viu alguém que ama ser triste? Por isso que a segunda etapa é a alegria. Amor, alegria. Alegria é algo que vem do Espírito. Eu sei que no meio do povo de Deus, há pessoas que são difíceis de se abaterem, mas há outras que facilmente se abatem, que facilmente se entristecem. E, irmãos, tristeza não é pecado. Permanecer na tristeza, sem usar a tristeza para a glória de Deus, é pecado. Isso sim. Por que tristeza não é pecado? Senão não teríamos o livro de Lamentações de Jeremias. Senão nós não teríamos vários dos salmos em que o salmista, entristecido, lamenta a sua situação. Mas no final ele adora. O texto está dizendo o seguinte, que a alegria não é algo deste mundo, uma vez que você é salvo. A alegria é fruto da sua comunhão com Deus através do Espírito Santo. Então, se você acha que, olha, se essa conta foi paga, se aquela pessoa mudar, se isso acontecer, daí então vai me alegrar, você não está entendendo o papel do Espírito Santo na sua vida. A alegria é fruto do Espírito. E você pode estar, por exemplo, como os 3 amigos na fornalha com o quarto homem e não sentir o calor da aprovação. Porque você está alegre no Senhor. Não significa que você não vai sentir dor. Significa que a sua alegria depende de Deus, mais nada. Aleluia. Então, quando um problema vier na sua vida, não olhe primeiramente, Senhor, tira o problema. Porque talvez você está tirando a ferramenta que Deus vai te dar para desfrutar de uma alegria que você não desfrutaria de nenhuma outra forma. Aleluia. Amém. De nenhuma outra forma. Amor, alegria, paz. Você já viu alguém que ama ser triste? Não. Você já viu alguém que ama, é alegre ser uma pessoa de guerra? Brigar? Não, é uma pessoa pacífica. Então quem ama é alegre, quem ama e é alegre é pacífico. Não tem guerra. De maneira alguma ela está preocupada em devolver, em armar ciladas e isso e aquilo. Ela é uma pacificadora, ele é um pacificador. Amor, alegria, paz, longanimidade. Talvez na sua tradução tenha paciência. E a ideia no original é demora para chegar ao final. Meu Deus. O que significa? Ferrari talvez pega de 0 a 100 em 4, 5 segundos, eu não sei. Um Fiat 147, você sabe do que eu estou falando, né? Já pensou pegar de 0 a 100? Quanto tempo deve demorar? Essa é a ideia. É aquele que tem um longo tempo até a ira. Longanimidade
significa isso. É aquele que tem um longo percurso até a ira, demora ou nem chega a ligar o motor. Quem ama é alegre, quem é alegre é pacífico, e quem é pacífico tem toda a paciência. Talvez até mais que a paciência de Jó. Da minha alma. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Benignidade, o Espírito Santo, o que ele faz? Ele trata da sua disposição interna para com o próximo. Vocês já ouviram falar o seguinte: olha, você tem que ter um pouco de malícia, você não pode chegar a ser bobo, você tem que ter o pé atrás. Malícia tem por raiz maldade. Mas a pessoa dominada pelo Espírito Santo, independente de quem esteja do outro lado, ela sempre chega já disposta internamente para o bem. Meu Deus! Disposta internamente para o bem. Isso é benignidade. E quem está disposto pratica bondade. Benignidade, bondade. Ela põe em prática o que está dentro. Então, se as suas obras são malignas, é porque o seu coração é maligno. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Ali, até o pastor citou fé, no original é pistis, e a palavra fé é crer. E aí tem a dificuldade, porque alguns traduzem fé, outros fidelidade, outros verdade. O que nós podemos resumir disso? Uma pessoa que ama, é alegre, é pacífica, é paciente, tem a disposição para o bem, pratica o bem, é uma pessoa digna de confiança. Ela é fiel. Não, é o próximo. A pessoa, ela é digna de confiança. Ela é digna de confiança. Ela é uma pessoa fidedigna. Ela é uma pessoa verdadeira, uma pessoa com quem você pode contar. E a pessoa, uma das coisas mais tristes que acontece na igreja é o seguinte: olha, pode contar comigo. E a pessoa nunca aparece. E ela nem liga, pelo menos, o mínimo da educação é o seguinte: olha, fulano, eu não posso ir, me perdoa. Mas ainda assim, quando ela liga e diz que não vai, ela está sendo fidedigna, ela está sendo transparente. Mas se você marca as coisas e não comparece, dá a palavra e não cumpre, seja o seu sim, sim ou não, não, que passar disso vem do maligno. E a pessoa fiel, a pessoa verdadeira, ela é digna de confiança. Você pode atribuir cargos a essa pessoa na igreja. Você pode chamar ela para participar das organizações que ela vai estar lá como braço direito. Assim como Ur e Arão seguraram os braços de Moisés durante a batalha. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. O que é mansidão? Mansidão significa que a pessoa não se defende. Só isso. Só isso. Ela não tem argumentos em sua defesa. Aí você vai dizer o seguinte: olha, no livro de Atos eu vejo Paulo se defendendo várias vezes. Então Paulo não foi manso? Não é isso que o texto está dizendo. Lá ele estava diante de tribunais em que foi requerido uma satisfação e ele deu satisfação. A mansidão aqui é quando chega assim: olha, João, olha, você não vale nada. E eu vou dizer: é verdade. E você não sabe nem a metade. Ai, Jesus, me ajuda. É verdade. E você não sabe nem a metade do quão podre eu sou, mas graças a Deus porque eu tenho um grande Salvador. Mansidão significa que você vai ter a atitude de Moisés quando Arão e Miriam falaram contra Moisés: olha, você pegou uma mulher egípcia. E eles falaram, e Moisés foi lá e rebateu. Foi isso que o texto diz? Ele se calou. E quando ele se calou, Deus falou. Deus comprou, entre aspas, a briga de Moisés. A pessoa mansa entende o seguinte: eu sou um pecador, nada do que a pessoa falar vai ser diferente da minha realidade. Eu sou um pecador e pronto. Não vou ficar defendendo o que eu não sou. Ah, mas ele me acusou de algo que eu não fiz. Dê glória a Deus pela perseguição, então. Dê glória a Deus por causa da perseguição. Mas o manso, ele entende o seguinte: ele não tem as ferramentas da retribuição. Ele não está autorizado a retribuir. Por isso que em Romanos 12 é dito o seguinte: irai-vos e não vos vingueis a vós mesmos, meus irmãos, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim pertence a vingança. O manso entende o seguinte: se eu rebater, eu vou fazer ira. Mas eu não sou a pessoa mais apropriada para devolver isso. Então, Senhor,
isso vai chegar ao seu trono e está nas suas mãos. Aleluia! Está nas suas mãos. E Deus, no momento certo, Ele pode frustrar os desígnios do ímpio e pode abater o soberbo e exaltar o humilde. Mas não compete a você abater o soberbo e se exaltar como humilde. É Deus quem faz isso. O manso simplesmente espera no Senhor. Por último, domínio próprio. Domínio próprio. Fechar o pacote. Muita gente pensa que domínio próprio é o seguinte: eu vou lá e piso no pé da Dais. E a Dais dá esse sorriso que ela deu para mim agora. Mas por dentro ela me esfaqueou 40 vezes. Por dentro ela me queimou, me jogou do precipício. Ela não falou nada. Ela não demonstrou com o rosto. Mas lá no íntimo, ela devolveu 7 vezes mais o mal feito. Mas as pessoas acham porque não externalizaram, elas têm domínio próprio. Domínio próprio significa que o teu coração é dominado pela palavra e a resposta interna não é uma resposta carnal, mas é uma resposta baseada na palavra de Deus. O domínio próprio significa que é a palavra controlando a pessoa. É a palavra controlando a pessoa, não é o coração. E essa é a maneira que o Espírito Santo tem de proteger o crente da carne, produzindo o fruto do Espírito. Então, jovens, e aí a mocidade, os adolescentes, vocês estão numa batalha de vida ou morte. Nós temos um adversário que anda no território, como um leão, buscando a quem possa devorar. Se você pensa que o seu colega de escola é seu inimigo, ele não chega perto dos pés de Satanás. Satanás, ele tem ódio de Deus. Satanás tem ódio do crente. Se Deus não restringisse Satanás, todos nós já estaríamos perdidos. A ideia é o seguinte: lembra do livro de Jó? Deus, ele falou o seguinte: você pode fazer somente isso com Jó, porque eu estou permitindo. Então, primeiro, Satanás não tem autonomia de fazer nada com quem quer, a hora que quer. Ele pode fazer com os incrédulos, mas com o crente não. Mas uma outra verdade é que, ainda que Deus limite Satanás numa coleira, não chegue perto da casa dele, porque senão ele vai te morder. É igual aquele cachorro bravo. Vocês já viram um vídeo na internet, um cara atiçando um pitbull e corria para lá e corria para cá, e o pitbull saiu da coleira, pegou o cara. Mesmo que Satanás esteja restringido pelo poder de Deus, não se aproxime dele. Não se aproxime dele, que ele vai te morder. Por último, uma palavra para o Saulo. O Espírito Santo está em você, não para usar o melhor que você tem, porque na verdade nós não temos nada de melhor. Volto a dizer que se tivéssemos Cristo, não teria necessidade de ter vindo. Romanos 3 diz que não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, e no grego é um absoluto muito pesado. Absolutamente ninguém. Marcos 10, versículo 17, o jovem rico diz: bom mestre, que farei eu para dar a vida eterna? E Jesus diz: bom, é um só que é Deus. Você está me reconhecendo como Deus? Então o Espírito Santo está em nós para nos capacitar a resistir à carne, porque a carne tem poder sobre nós, porque nós somos pecadores, mas o Espírito Santo não. A carne não tem poder sobre o Espírito Santo, mas sobre nós ela pode ter. Ele está em você para te capacitar a resistir ao pecado, a dizer não para o pecado e sim para Deus. Basicamente o sermão gira em torno disso. Jovens, a única maneira que vocês têm de poder ser luz no mundo de trevas e salgar a vida dos incrédulos, e quando você come uma comida salgada, dá sede. A primeira coisa que você quer é água. É para temperar. Mas o excesso de sal dá sede. Por quê? Porque se as pessoas veem a sua vida salgada com Cristo, elas vão ter sede de Cristo. Elas vão querer saber: por que você é assim? Por que você responde dessa forma? Por que você é alegre quando toda a sua vida está um bagaço? Por que você consegue sorrir quando tudo está ruim? Eu quero disso que
você tem. Isso significa salgar a vida do outro a tal ponto que ele queira essa água da vida. Água que jorra de vida eterna. Aleluia! Mas por outro lado, você que ouviu o sermão, ficou com a consciência pesada. Pode até ser um salvo e pensar, realmente eu estou faltando com Deus. Realmente eu estou deixando a desejar. Eu quero dizer a promessa de 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Vá até Ele e confesse, Senhor, eu não tenho sido a pessoa que o Senhor me salvou para ser. Meu Deus! Mas você que está aqui e sabe que a sua vida tem sido simplesmente duas vidas. Uma na igreja e outra lá fora. Você tem dois vocabulários. Você tem dois tipos de amizade. Não que nós não vamos nos relacionar com as pessoas do mundo, mas com o crente você age como crente, com o mundano você age como mundano. Se você não tem certeza que se você morresse nesse exato momento, se você vai para o céu ou não, o convite é que você se arrependa dos seus pecados. Cristo, Ele veio e morreu no lugar de pecadores como eu e você. O meu pecado e o seu pecado foi colocado na conta dele na cruz. E porque foi lançado na conta dele, Deus não suporta o pecado, Ele tem que julgar o pecado. Os nossos pecados foram julgados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a única maneira que você tem de receber o benefício disso é através da fé. Fé é você confiar no que Deus fala a respeito do seu filho. Por exemplo, quando Ele diz, este é o meu filho amado em quem me comprazo, aí Ele ouça Cristo. Quando Ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou em João 5,24, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou como Romanos 3,21, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Aleluia. Eu não tenho poder nenhum de transformar essas palavras em vida no seu coração. Eu só posso dizer, como o profeta Ezequiel profetizou aos ossos, aquele vale de ossos secos, mas Deus tem o poder de trazer o seu espírito e pôr carne naqueles ossos. Aleluia. Por isso eu deixo essa palavra para você. Não vai embora. Não vai embora daqui achando simplesmente, ele atiçou a minha consciência, mas eu vou sacudir, vou continuar tendo aquela vida lá fora e uma vida aqui dentro e no final vai dar tudo certo. Não. Saia daqui com a plena convicção de que você não é um inimigo de Deus, mas que você é um amigo de Deus. Aleluia! Vamos orar. Amém. Senhor, primeiro nós clamamos pela liderança dessa igreja. Aleluia! Que o Senhor capacite aqueles que abrem a Tua palavra nesse culto a instruir e a confrontar quando necessário, mas também a confortar quando necessário, mas que sempre o noivo seja apresentado para que a noiva se encante mais com ele. Senhor, para os Teus servos e servas que aqui estão, que caminham, que lutam, que têm o desejo de se santificarem, adorarem ao Senhor, conceda-lhes o poder dos altos céus. Revista-os cada vez mais com o poder que tem no Teu Espírito. Ajude com que eles se lembrem da Tua palavra na hora da luta. Aleluia! Mas, Senhor, aqueles que estão aqui fingindo serem alguém que não são na Tua presença. A Tua palavra diz, em João 3,36, que todo aquele que permanece rebelde contra o Teu Filho, sobre esta pessoa paira a Tua ira, que a qualquer momento pode ser descarregada sobre essa pessoa. Senhor, estenda de maneira que ela se arrependa. Mostre misericórdia. Quebrante esse coração a fim de que ele ou ela não saia daqui achando que pode levar a vida na barriga, mas tem que ser levada nos joelhos em comunhão com o Senhor. Obrigado pelo privilégio de compartilhar a Tua palavra aqui, Senhor. Que esta obra seja um instrumento do Senhor nesse bairro para fazer o Teu nome conhecido. E em nome de Cristo nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém.
abençoe. Cada dia mais venha abençoar a vida dos irmãos. Amém? Eu vou estar passando o trabalho do pastor. Amém. Graças a Deus. Tem alguém para Jesus nessa noite? Todos são salvos? Os salvos, levanta a mão. Os não salvos, levanta a mão. Todos são. Graças a Deus. Tem cantina, não tem? Tem cantina, cachorro quente. E os irmãos saciam ali à vontade. Quem mora muito longe, irmãos de carros longos, pode pegar um táxi, ir para casa, na dispensação das asas do Espírito. Amém? Os trabalhos são normais, amanhã é culto de adoração no nome do nosso Deus, para a glória de Jesus. Sábado que vem tem culto de varões lá na igreja do Pastor Gilberto, na igreja lá do irmão. Na freguesia, sábado que vem tem o que lá? Reunião de jovens, sábado que vem tem o que lá? Nada. Mais alguém, algum anúncio? Vigília, essa semana que vem? Vigília? Não? Festividade na Caixa d'Água, a partir de quinta-feira, né? Sexta-feira. Qualquer um de pés. Então, vamos agradecer ao Deus Todo-Poderoso. E saia daqui, irmão, maquinando a palavra.